Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de fatoração por agrupamento. Recomendo a vocês assistirem a aula anterior, que era fatoração por fator comum em evidência. Bom, vamos lá então. Fatoração por agrupamento então, pessoal. Geralmente a gente tem 4 termos, certo? A gente tem os 4 termos aqui. Se eu tenho mx mais my mais nx mais ny, eu posso escrever essa expressão como sendo m mais n que multiplica x mais y. Não se assustem, tá, pessoal? Vamos provar então essa fórmula aqui em cima. Bom, vamos partir aqui do lado da direita da equação e vamos chegar aqui no lado da esquerda. Para isso, a gente vai efetuar a propriedade distributiva. Então, vamos lá. M que multiplica x, mx, certo? M que multiplica y, my, com o sinal de mais, com certeza, né? Agora, mais n que multiplica x, nx, certo? Agora, n que multiplica mais y, mais ny. Então, realmente, essa fórmula aqui em cima é verdadeira. Agora, nesses casos, pessoal, de fatoração por agrupamento, a gente vai ter que usar aquela ideia de fator comum em evidência. Só que 2 vezes a gente vai utilizar, certo? Vamos aos exemplos, então. Exemplo, fatore as seguintes expressões. Eu tenho xy mais 2x mais 5y mais 10. Vamos ver aqui, então, o que tem em comum entre o xy e o 2x. Nesse caso, é o fator x, né? Então, coloco o x em evidência, certo? Agora, xy divididos por x, resta apenas o fator y, certo? Está aqui. Agora, mais 2x divididos por x vai ficar mais 2, certo? Então, ficou x que multiplica y mais 2. Bom, agora vamos fazer este mesmo processo, né? Aqui para o 5y e para o 10. Vamos ver o que tem em comum entre 5y e 10. Bom, o 5 é um fator comum entre o 5y e o 10. E apenas ele, né? Agora, 5y divididos por 5 é apenas y. 10 divididos por 5 é 2. E o sinal aqui é de mais nesse caso. Certo, gente? Então, notem que a gente só fez aquela ideia, né, de fator comum em evidência. Então, agora a gente vai ter que fazer aquela ideia de novo de fator comum em evidência. Porque agora o fator que é comum a esses dois termos aqui maiores é o y mais 2 que está entre os parênteses. Então, agora eu coloco o y mais 2 em evidência. Então, fica o y mais 2 em evidência. Agora, esse primeiro termo aqui, ó, x que multiplica y mais 2. Na hora que eu divido pelo y mais 2, resta apenas o x. Então, coloco ele aqui. Copio o sinal de mais, né? Agora, 5 que multiplica y mais 2 divididos por y mais 2, resta apenas o fator 5. Então, fica mais 5 aqui dentro dos parênteses. Então, eu consegui fatorar essa expressão aqui em cima, como sendo um produto de 2 fatores. Certo, gente? Vamos ao exemplo da letra B. Eu tenho 2xy ao quadrado mais 4xy menos 6y ao quadrado menos 12y. Bom, esse exercício aqui tem várias formas de fazer, tá? A gente vai fazer uma delas aqui então. De início, notem o seguinte, pessoal. A gente tem o fator 2 presente aqui nesse primeiro termo. No segundo termo também, porque 4 é 2 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3, então o fator 2 também está presente. E 12 é 2 vezes 6, então o fator 2 também está presente aqui. Então a gente vai colocar o número 2 em evidência, certo? Em relação a esses 4 termos aqui. Agora vamos pegar cada um desses termos e dividir por 2, para ver o que sobra aqui dentro dos colchetes, aqui nesse caso. 2xy ao quadrado, né, divididos por 2, resta apenas xy ao quadrado, que está ali. Copio o sinal de mais. Agora, 4xy divididos por 2 é 2xy, certo, gente? Agora, menos 6y ao quadrado divididos por 2 é menos 3y ao quadrado, certo? Agora, menos 12y divididos por 2 é menos 6y, que está
aqui. Certo, gente? Então, a gente só colocou o número 2 em evidência. Agora, vamos notar o seguinte. O que tem em comum entre xy ao quadrado e mais 2xy? Em relação a números, não tem nada em comum. Só o número 1 que não faz diferença, né? Então, o que a gente tem em comum é o x, certo? Primeiramente o x. Poderia colocar já direto aqui o xy em evidência. Mas a gente resolveu colocar só o x. Não tem problema nenhum. No final das contas vai dar certo. Bom, coloquei x em evidência. Agora, xy ao quadrado dividido por x resulta em y ao quadrado. Mais 2xy divididos por x é 2y. Está aqui. Agora, notem o seguinte. O que tem em comum entre menos 3y ao quadrado e menos 6y? Em relação aos números, né, pessoal? É o menos 3. Vocês concordam comigo? Então, vou colocar o menos 3 em evidência. Se vocês tivessem aqui colocado somente o 3 positivo em evidência, no decorrer assim, da resolução deste exercício, vocês teriam que fazer mais um fator comum em evidência com o número menos 1, certo? Bom, então vamos lá. Menos 3y ao quadrado divididos por menos 3, resta apenas o y ao quadrado, certo? Que está aqui. Menos 6y divididos por menos 3, resta mais 2y. Notem, né, que sinais iguais aqui na divisão, o resultado é positivo. Certo? Então, o que a gente fez aqui, claro, foi de propósito, né? Porque agora o fator comum que a gente vai colocar em evidência é o y ao quadrado mais 2y, porque ele é presente tanto a esse termo aqui da esquerda, quanto a esse termo aqui que está mais à direita. Então, vamos lá. Copio o 2, né? E já coloquei, então, esse fator comum aqui em evidência. Agora, todo esse número aqui, nessa expressão, divididas por y ao quadrado mais 2y, resta apenas o fator x. Então, coloco o x aqui dentro de um outro parênteses. Agora, tudo isso aqui, certo? Divididos por y ao quadrado mais 2y, sobra apenas o menos 3. Então, a gente coloca o menos 3 aqui. Bom, já está fatorado, né? Mas só que a gente pode fatorar mais um pouquinho ainda essa expressão. Então, vamos copiar para outro slide. Agora, o que eu tenho em comum entre o y ao quadrado e o mais 2y? Eu tenho y, né? Então, vou colocar ele em evidência. No momento que eu coloco y em evidência, na hora que eu faço y ao quadrado divididos por y, resta apenas y. Copio o sinal de mais, que vai ficar aqui, né? 2y divididos por y, resta apenas o número 2. E repito o que a gente já tinha aqui, o x menos 3. Certo, gente? Tranquilo? Bom, agora só por questões assim de notação, a gente pode eliminar esse parênteses aqui com esse aqui. Tranquilo? Então vai ficar 2y que multiplica o y mais 2, que multiplica x menos 3. Certo, gente? Então, essa foi a resolução, né, desse exercício letra B. Teriam outras formas de fazer esse exercício. Ó. Por exemplo, se a gente tivesse percebido desde o começo que o 2y é um fator comum em relação a esses 4 termos aqui, a gente já poderia ter colocado o 2y em evidência. Simplificaria um pouco as nossas contas, mas da forma que a gente fez aqui, está correta também. Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, por favor, deixem aí nos comentários. Muito obrigado.